Olá, Everson, amigos e amigas da JC News. Final de semana, mais uma vez, maravilha, muita oportunidade aí para lazer, divertimento, cultura, né? Mas vamos fazer um balanço sobre o que falamos essa semana. Nossos 2 encontros trouxeram assuntos interessantes e um foco específico. Atendemos alguns ouvintes, falamos sobre conflitos entre setores. Na organização, um jovem relatou que na empresa em que trabalha há muitos conflitos, um desgaste geral entre departamentos. Lembro que fiz uma analogia que despertou comentários, que estes tipos de relação soam como se as mulheres são de Marte e os homens são de Vênus. Sendo assim, desta forma ficaria difícil o entendimento, o que de fato não é verdade. Mesmo com fatores que os diferenciam, o que de maneira geral é muito importante, imagino que seria a humanidade se não houvesse as diferenças. Como completou um ouvinte durante a semana, disse ele, a humanidade não existiria. Sequer teríamos chegado ao século I, muito menos ao século XXI. Deixando este comentário, então, aí de lado e guardado, vamos falar do conflito. Ele é importante. Na verdade, comentei para o jovem durante a semana da evolução que tem se apresentado de forma prática nas empresas. O conflito entre os departamentos vem dando lugar a um modelo de integração inteligente. Mas cabe conversarmos agora que o conflito construtivo é necessário. Olha só que coisa bacana. Na verdade, podemos dizer que ele é constitutivo do próprio ser humano, ou seja, faz parte da nossa evolução humana. Vou contar uma historinha, aquelas da vida do Adálvaro, lembra dele, o Adálvaro? Um profissional que tenho acompanhado durante muitos anos em sua vida profissional. Há alguns anos, o Adálvaro já estava em uma posição de gerente comercial de uma grande empresa. Resolveu ampliar suas habilidades de forma multidisciplinar. Ele resolveu aprender a jogar tênis, olha só. Afinal, era uma alternativa para jogar com os outros executivos amigos seus, que adotam esse esporte nobre como ferramenta de trabalho, de relacionamento, de network. Bem, lá está o Adálvaro em suas primeiras raquetadas e voleios. 2 sábados de aula se passaram. Adálvaro estava entusiasmado para sua 3ª aula, quando de repente, sem dar notícias, o professor dele, o instrutor, desaparece. Passaram-se 1, 2, 3 semanas e nada. Telefonemas não eram atendidos. Alguns meses se passaram. Já sem esperança, a raquete empoeirada, andando pelas ruas da cidade onde morava. O Adálvaro olha de repente e eis que surge o desolado professor de tênis. Adálvaro corre ao seu encontro e pergunta, professor, o que houve? O senhor sumiu? O que aconteceu? O valor da aula, minha performance, o que houve? Antes de terminar a próxima frase, Adálvaro é interrompido pelo professor, que começa a falar. Não foi com você, Adálvaro. Sabe aquele sábado de nossa última aula? Lembro, disse ele, o Adálvaro. Eu voltei para casa. Ao chegar lá, minha esposa havia ido embora. Fui ao seu encontro. Aí é que vem a tragédia. Perguntei a ela. Meu amor, o que houve? Nós não discutimos, não há nenhum conflito. Completa a esposa a esse professor. É por isso mesmo. Não havia conflito, não havia nada. Por isso, fui embora. Bem, nesse momento, o Adálvaro já chegou em casa querendo conversar com sua esposa, colocar as coisas em dia, bater um papo, criar um pouquinho de conflito, falar sobre assuntos do dia a dia, as mudanças, o que poderia acontecer. Seria muito interessante, obviamente. Bem, caro ouvinte e cara ouvinte, o conflito construtivo nos é necessário. O que não pode e nem deve acontecer é o conflito destrutivo. O verdadeiro conflito necessário para tratar problemas, focar as soluções, discutir possibilidades, ampliar o entendimento e a diversidade, opiniões diferentes, ideias diferentes, visões diferentes. Mas nunca deve invadir a esfera humana. Ideias devem ser o grande motivo dos debates, das conversas, das reuniões. Logo, cabe à empresa criar um clima para que isto ocorra. É responsabilidade deste ente social e econômico, a empresa, promover este clima. Mas você, eu, nós, podemos fazer a nossa parte. Distribua sinceridade, cortesia, respeito. Incentive as pessoas a conversar, a estabelecer diálogos construtivos. Cabe ao líder, que todos nós somos,
no ambiente familiar ou nas organizações, assumir a postura de promover o diálogo, a integração e também o conflito que leve a novos entendimentos, não a discussão, mas a troca de ideias, o bate-papo e conclusões inteligentes. Como vocês ouviram, por falta de conflito, Adálvaro perdeu um professor de tênis, que pode ter evitado a ele, o Adálvaro, de uma boa partida com o diretor da empresa, que poderia ter percebido, além da sua boa performance do Adálvaro no tênis, outros talentos para serem promovidos. Lembre, por causa de uma ferradura, se perdeu um cavalo. Por causa de um cavalo, se perdeu um general. E por causa deste general, se perdeu uma batalha. Fique atento aos detalhes, discuta tudo, crie o conflito construtivo. Comece enviando para www.gerenciar21.blogspot.com conflitos para conversarmos, para tratarmos sobre como gerenciar melhor no século XXI. Flávio Félix, para a JC News.